O texto bíblico de hoje se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo de número 4, os versos de número 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo de número 4, os versos de 1 a 5. Louvado seja o nome de Jesus por isso, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor para nós. Todos acharam? Tudo certo? Bênção de Deus? Palavra do Senhor para nós. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Oramos mais uma vez? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, que ela não é apenas crida aqui. Nós também estamos aqui desfrutando da tua presença. Obrigado, Senhor. Isso é graça. Isso é graça porque estamos de maneira saudável, sendo alimentados pela palavra, sendo edificados pelo povo de Deus. E entendendo, Pai, que o grande dia da semana é aquele momento em que o Senhor reúne o seu povo para ouvir a sua palavra e para o adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso eu oro que eu não fique aquém, que eu não vá além do que a sua palavra tem a dizer. Livra-nos dos conselhos pessoais e da autoajuda e nos leva à ajuda do alto, para que a sua igreja seja edificada exclusivamente pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos hoje é um texto maravilhoso. É um texto que ele tem uma linha mestra. É um texto que ele faz parte do assunto principal que o apóstolo Paulo está tratando em sua segunda carta. Existe um assunto principal sendo tratado aqui: a fidelidade à proclamação da palavra. Se você observar a progressão da linha mestra desse texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está construindo uma ideia. E ele está reforçando a ideia central, quase que em todos os capítulos. Por exemplo, no capítulo de número 1, verso 14, ele vai falar sobre guardar o depósito da fé. No capítulo de número 2, verso de número 2, ele vai falar sobre transmitir a mensagem a homens que são fiéis a essa mensagem. Capítulo de número 2, verso de número 15, nós vamos ver a importância de um obreiro, do servo de Deus, manusear bem a palavra da verdade. No capítulo de número 4 que nós lemos hoje, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Timóteo que ele deveria, sobretudo, pregar a palavra em todo tempo, quer seja conveniente, quer não. É interessante que, se nós olharmos o contexto histórico dessa carta, nós precisamos imaginar uma cena. Nós precisamos imaginar, primeiro, o momento que a vida do apóstolo Paulo estava passando. Nós precisamos, além do momento em que ele estava passando, como que ele estava lidando com tudo isso, para quem que ele estava escrevendo e qual era o objetivo que ele estava escrevendo, A segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo majoritariamente os historiadores, é a última carta de Paulo a escrever antes de partir para o outro lado do Rio Jordão, antes dele partir para a eternidade, antes do apóstolo Paulo ser recolhido pelo seu bom mestre, pelo seu supremo pastor. O apóstolo Paulo é chamado a escrever e a encorajar o seu pupilo, o seu filho na fé,
o jovem pastor Timóteo. A cena aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo não está escrevendo essa carta de um escritório cheio de livros, com uma cadeira de presidente, com uma mesa de madeira sofisticada, com um ar-condicionado dentro de uma sala. O apóstolo Paulo não está escrevendo dentro de um ambiente como esse. Na verdade, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta em uma sala fria, ou melhor dizendo, em uma masmorra que misturava tanto frio como também um ambiente úmido, um ambiente em que não apenas era frio e não apenas era úmido, também era solitário. O apóstolo Paulo está tendo a sua aposentadoria, coisas que talvez o nosso mundo moderno não entenda. Nós trabalhamos para ter uma boa aposentadoria, para completar a nossa vida, para depois dos 75 anos de idade, nós pararmos um pouquinho. Sim, eu quero pastorear pelo menos até os 75 anos de idade. Né? Talvez nós vamos ter que rever no estatuto, que tenta fazer a gente trabalhar um pouco menos, mas eu quero trabalhar até mais. Irmãos, nós queremos isso, e isso é de todo pecado? Claro que não. Isso é bênção, sim. Você deve aproveitar a fase da vida a qual você tem força, a qual você tem garra, energia, disposição para trabalhar, para pensar no seu futuro, para pensar que a sua vida no futuro deve proporcionar algum certo tipo de bênção para as próximas gerações, mas entenda, isso não pode virar um ídolo, e isso não pode virar um certo tipo de aprovação divina. Sabe por quê? O apóstolo Paulo foi um dos grandes homens de Deus da Bíblia, sim ou amém? Sim e amém. Um grande homem de Deus na Bíblia, não há como discordar. Não tem como nós não olharmos para o Novo Testamento e não pensarmos, apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários, não apenas de toda a história, mas principalmente de todo o Novo Testamento. Nós vemos que se a grande comissão dependesse do Pedro, ia demorar para chegar até nós o Evangelho. Talvez o Evangelho ia chegar aqui no Ocidente 4.000 anos depois. Mas nós vamos ver que Deus levanta um apóstolo Paulo, que de forma veemente, que de forma cheia do Espírito Santo, sendo levantado por Deus e aperfeiçoado por Deus, para abandonar as vestes judaicas, para abandonar o plano de pregar apenas no seu concluo, no seu espectro étnico, e Deus levanta ele para atravessar o Jordão, para atravessar o rio, para ajudar os macedônios, para o evangelho assim avançar e sair do Oriente e alcançar o Ocidente. Nós vamos ver que este homem não apenas tem uma grande conversão, mas ele tem uma grande vida de pregação, uma grande vida de proclamação. E este homem que estudou aos pés de Gamaliel, para que nós possamos entender o peso histórico disso, nós precisamos entender quem que poderia estudar aos pés de Gamaliel. Estudar aos pés do grande mestre Gamaliel dessa época, só existiam duas alternativas. Quais eram elas? Primeira alternativa, e a mais fácil, você ser da família de Gamaliel, você ser de descendência direta desse mestre. Dessa forma você poderia ter uma autorização e você poderia ser inscrito e aceito na escola da sua Beit Midrash, na sua casa de ensino, a qual Gamaliel ensinava. Ele era como se fosse o melhor professor de PhD sobre religião na época, a maior mente da época. Existia essa forma, você vai estudar porque você é descendência direta dele. E qual era a outra forma? Uma forma que é um grão de areia no universo, sabe? É muito difícil. Existe, é uma pequena possibilidade, ela é pequena demais, ela existe, mas ela é muito pequena. E poucas pessoas acessavam essa oportunidade. E eles alcançavam e conseguiam estudar aos pés de Gamaliel. Eram pessoas que haveriam e que tinham vencido todos os mestres de todas as casas de ensino. Eles haviam passado e aprendido com todos os rabinos. E eles não apenas haviam aprendido com todos os rabinos, eles haviam superado todos eles. O apóstolo Paulo não era de descendência de Gamaliel. E por que a Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel? Porque ele venceu todos os rabinos da sua geração e ele foi eleito para estudar aos pés de Gamaliel porque a sua mente era magistral. A sua mente conseguia pegar toda a história de Deus no Antigo Testamento e conectar com o novo mundo que estava sendo escrito, que é o Novo Testamento.
A mente do apóstolo Paulo conseguiu escrever o livro de Romanos. Nossos grupos de discipulado estão sendo discipulados através desse livro. O apóstolo Paulo consegue olhar isso, e ele consegue escrever Romanos, e Romanos nada mais é, irmãos, do que igreja. Senta aqui, eu quero ensinar vocês o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinavam. Agora sentem aqui. Se o evangelho de Lucas é a vida de Jesus, Atos é a vida da igreja, o livro de Romanos é o evangelho de Paulo, explicando para a igreja a profundidade das doutrinas que Jesus ensinou e viveu, e que a igreja pregava e ensinava. Então, aqui nós temos esse homem, no fim da vida. O que esperava da aposentadoria dele? Talvez, pela linguagem moderna, o que se esperava dele era um triplex. O que esperava o final da vida dele era praia, era Bahamas, era Caribe, e dizendo assim: amado apóstolo Paulo, parabéns, você é um grande homem. Sem você nós não teríamos os maiores livros do Novo Testamento. Parabéns, você terá uma grande aposentadoria. Os puritanos chamavam o apóstolo Paulo de um dos 3 melhores amigos de Deus. E por isso também que foram eles que disseram que se Deus trata os seus melhores amigos numa masmorra com frio e com poucos amigos no final da vida, talvez não seja de surpreender porque Deus tenha tão poucos deles. Paulo foi um dos melhores amigos de Deus. Paulo fez melhor do que nós, todos juntos. Foi um grande homem de Deus. E a aposentadoria dele, com poucos amigos, preso numa cela úmida, ele vai deixar um testamento agora. O apóstolo Paulo, ele vai deixar um testamento espiritual. E o testamento espiritual que ele vai deixar é a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Esse é o peso dessa carta. Por isso que esse é o peso desses 5 versículos. Por isso que no versículo de número 1, o apóstolo Paulo fala assim, algumas versões mais tradicionais, conjuro-te. Algumas versões mais meio tradicionais, exorto-te. E algumas versões mais recentes, te encorajo, com insistência. Como que ele começa o versículo de número 1? Te encorajo com insistência que diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Você percebe o coração do apóstolo Paulo? Vocês perceberam que eu estou fazendo eu fiz essa contextualização para que possamos entender o espírito do texto? O meu papel como pregador é levar vocês, a igreja, a 2000 anos de história atrás. É trazer vocês ao texto, e esse é o espírito do texto. Esse é o coração do texto. O coração do texto é o apóstolo Paulo, quase passando para o outro lado, quase indo para os céus, e escrevendo sua última carta. E antes de falar, pregue a palavra a Timóteo. Ele está lembrando Timóteo diante de quem Timóteo estava. Sabe o que isso que nos ensina? Que antes de entendermos sobre o que devemos pregar, nós devemos aprender diante de quem estamos quando pregamos. Sabe diante de quem estamos? O texto diz, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Sabe qual é a audiência de uma igreja? Não é as plataformas do YouTube. Sabe qual é a maior audiência de uma igreja? Não é nem a própria igreja. Sabe qual é a maior audiência de uma igreja? Não é nem o mundo perdido. A maior audiência de uma igreja é o próprio Deus. Deus é a maior audiência de uma igreja. Claro, se eu estivesse pregando para pastores, eu falaria para eles, a maior audiência para você, pastor, não são seus membros, não são os perdidos que nós, como uma missão e chamado, devemos evangelizar, mas a nossa maior missão é entender diante de quem estamos pregando, que antes de chegar aos ouvidos do povo, o que estamos pregando está chegando primeiro aos ouvidos de Deus. E a pergunta é, será que estamos adorando a Ele?
Sabe por que nós precisamos entender que pregação fiel ao Evangelho importa nesses dias? Porque nós estamos adorando a Deus quando pregamos sobre Deus. Porque nós estamos pregando, sobretudo, para a primeira audiência que nos ouve, que é Deus. O ambiente é solene. Uma igreja centrada na palavra não é uma igreja que sai pregando a palavra como se Deus não estivesse ouvindo. Uma igreja centrada na palavra, ela é comissionada a pregar a palavra e ela está comprometida a ser fiel à palavra, não por causa dos homens que a ouvem, mas por causa do Deus que está ali sendo sua primeira audiência, ouvindo o Evangelho. Por isso que isso me traz dois sentimentos. Quais sentimentos? O primeiro sentimento que me traz é de liberdade, libertação. Porque eu posso subir todo domingo aqui e entender que o meu maior compromisso é com a verdade do Evangelho, amém? Isso é libertador. Isso é libertador para você também. Quando você estiver na roda dos amigos ali, você está ali com os amigos, é libertador porque você pode falar assim, meu irmão, o Evangelho não é esse mamão com açúcar não. O Evangelho não é esse danoninho que você tomou a vida toda não. O Evangelho é isso aqui, ó, é cruz. O Evangelho isso aqui, ó, é Jesus Cristo. O Evangelho isso nos liberta, amém? Nos liberta da aprovação humana. Nos liberta de viver sobre o sorriso dos outros, esperando a aprovação dos outros. Essa verdade de saber que a primeira audiência é Deus e que nós devemos fidelidade primeiramente a Deus, nos liberta da aprovação dos outros, e glória a Deus por isso. Isso nos faz sentir alegria em sermos fiéis, em pregarmos o Evangelho com fidelidade, sabendo que se Deus está se agradando da nossa fidelidade, e ainda que o mundo nos odeie, ou façam como fizeram com Estevão, mordam-se, ficando com raiva, enraivecidos, como cães com raiva, e tirem a própria vida. Acontece que mesmo se fizerem isso, Deus sempre irá abrir as janelas dos céus para nos mostrar que o Filho de Deus está lá nos aguardando. Como diz a canção do ministro Johnny Cash, "There ain't no grave, né? I'm gonna hold my body down." Nem a morte vai segurar meu corpo. Por que que a morte não vai segurar meu corpo? Porque a morte não segurou o corpo de Jesus. Ainda que os homens, como diz a oração do pastor Eric aqui, irmãos, ainda que a morte leve meu corpo, ainda que a doença leve meu corpo, ainda que os homens possam levar o que for dignidade, podem levar fama, podem levar honra, o que importa é que ninguém pode nos arrancar da mão de Deus. E ninguém pode arrancar de nós a salvação que temos em Cristo Jesus. E que nós passaremos a eternidade. Não é uma férias, não é uma semana, não é um mês, e não é apenas uma época da vida na aposentadoria. Passaremos a eternidade com Deus, tendo paz e alegria no Espírito Santo. A segunda questão é que se traz libertação, nos liberta da opinião dos outros, também nos dá o quê? Sabe o quê? Temor. Porque estamos diante de Deus. Estamos diante de Deus e isso nos traz temor. E por que nos traz temor? Porque se a nossa primeira audiência é Deus, pregar com fidelidade o Evangelho importa, amém? E não apenas pregar com fidelidade importa. Ouvir o Evangelho que é pregado fielmente também. Ouvir o Evangelho com fidelidade também importa. Entregar os nossos ouvidos à pregação do Evangelho importa. Por isso que nós temos agora os versos 2, 3 e 4. Os versos 2, 3 e 4, meus irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E agora a gente entende com mais clareza o que ele quer dizer. Olha o texto, vamos fazer a leitura novamente. Que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija. Olha o sentimento, gente, olha o sentimento. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Verso 4, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, sabe por que deve nos dar temor? Porque se a nossa primeira audiência é Deus, nós precisamos entender que as pessoas, a audiência dessa terra, vai querer ouvir tudo,
menos a verdade de Deus. Não vai querer ouvir a verdade de Deus. O texto nos chama a pregar o evangelho com fidelidade. A pregar o evangelho com fidelidade diante de Deus. Mas esse texto nos explica também o porquê. O apóstolo Paulo contextualiza. É interessante que no versículo de número 3, ele fala, pois virá o tempo. Irmãos, nós podemos dizer que esse tempo já chegou, beleza? Esse tempo já chegou. Que tempo é esse que o apóstolo Paulo fala? Virá o tempo em que... O que vai acontecer ali, meus irmãos? Vai acontecer que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, vai ter pessoas que não vão suportar a sã doutrina. Já tentou chegar para a pessoa e falar assim, ei, deixa eu falar uma coisa, o evangelho não é sobre ter Porsche. O evangelho não é sobre você um dia sonhar com seu IPO. O evangelho é superior a isso. O evangelho é muito maior do que isso. O evangelho não é nenhuma ideia, não é nenhum conceito. O evangelho é uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. E o motivo pelo qual que a gente vai para a igreja não é para fazer networking, não. A gente vai para a igreja para ter comunhão e adorar a Deus. É por isso que nós adoramos a Deus. É por isso. Então chegará o tempo, e esse tempo chegou, em que as pessoas se rodearão. Olha só, quem não suporta a sã doutrina? Quais são as marcas de uma pessoa que não suporta a sã doutrina? Olha o texto comigo, não me deixa sair do texto. Olha o que o texto diz. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas vão procurar mestres que vão afirmar os ídolos do seu coração. E sabe qual é o pior? Quando a gente usa a Bíblia e a gente usa o Evangelho como uma escada para alcançar os nossos ídolos. Esse é o pior. Sabe o que acontecia nessa época? O que acontecia nessa época era um pouco diferente. As pessoas tinham mediadores, que não era Jesus. O mediador deles era, muitas vezes, a própria religião judaica. Eles pensavam assim, se nós guardarmos os 613 mandamentos prescritos, nós então estaremos adorando a Deus. Isso não é uma boa doutrina, porque isso nos leva ao moralismo. O que o moralismo é? Obedece, logo você é aceito. Mas o que o Evangelho diz? Jesus obedeceu, por isso eu sou aceito, e por causa disso é que me leva a obedecer. Faz sentido ou não faz? Enquanto o judaísmo pregava, você obedece, então Deus olha dos céus e fala, você é incrível. Uau, vem aqui que eu vou te dar uma bênção. Vem aqui, meu filho, eu vou te dar uma bênção, vem aqui. Você está com esse problema? Mas você jejuou. Você jejuou. Você subiu a cabana de oração 7 dias. Espírito Santo, corre lá. Corre lá, Espírito Santo. Dá para ele aquela bênção. Irmãos, a lógica da nossa relação com Deus não é com base no judaísmo antigo. Eu obedeço para Deus me aceitar. Eu obedeço para Deus me abençoar. A lógica do Evangelho é, porque Cristo obedeceu, eu sou aceito. E porque eu sou aceito pelos méritos da obediência de Cristo, eu obedeço. É isso que é o Evangelho. Por isso, meus irmãos, que chega o verso de número 5. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas essas coisas. Não engula nenhum desses ensinos. Seja sóbrio em todas as coisas. De que forma? De que forma que ele deveria pregar o Evangelho? Com qual disposição do coração? Olha que o apóstolo Paulo, ele é um grande professor. Ele é um professor incrível. De que forma? Somente lendo os livros que saírem da novidade. Não. Sabe que forma que você vai ser fiel pregando o Evangelho? Suportando as aflições. Suportando as aflições. Faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Sabe de que forma que nós somos fiéis a Deus? É quando nós somos tão absorvidos pela pregação do Evangelho que as aflições podem bater na nossa porta. A gente se permanece fiel. A gente permanece firme. A gente permanece pregando o Evangelho.
A gente permanece, irmãos, deixa eu te contar uma coisa para abençoar sua semana, para te ajudar a lidar com tempos de aflições. Deixa eu te abençoar com uma palavra no nome do Santo Jesus Cristo, na audiência de Deus que está aqui presente no nosso meio. Não importa o tamanho das suas aflições, Jesus Cristo sofreu as piores aflições e por causa do sofrimento de Cristo na cruz, Ele nos capacita a lidar com qualquer inferno nessa terra. Não há morte, não há anjo, nem demônio, nem principado. Não há nada que possa tentar tocar na tua casa, a qual Cristo Jesus não possa te fazer suportar com fidelidade. Fazer suportar e ficar firme, mesmo nas piores provações. É debaixo desse ambiente que nós devemos ser pregadores da palavra. É debaixo desse ambiente que nós devemos ser pregadores. Aí nós entendemos o que ele diz no final do versículo de número 2. Aqui a gente fecha o nosso texto. Aqui a gente entende agora, a parte B do verso 2. Repreenda e exorte com toda paciência e doutrina. Qual é o problema? Que muitas das vezes a gente vai pregar o evangelho só com paciência. Aí a gente não diz a verdade. Por outro lado, muitas vezes a gente só prega com doutrina. E vira legalista, e não tem paciência. A gente quer colocar as cabeças das pessoas dentro da Bíblia. Nós temos dois extremos aqui. De um lado, pessoas que, não, tem que ter paciência, calma. Mas a gente nunca prega. A gente nunca fala. A gente sempre posterga. A gente sempre... Qual que é a clássica desculpa? Eu estou orando por um momento melhor. Não, peça para Deus te dar mais coragem. Não ore por um momento melhor, ore para Deus te dar mais coragem. Quanto mais você postergar o momento de falar a verdade do evangelho, mais dolorido será lá na frente. É necessário falar a verdade do evangelho. Por outro lado, você precisa de boa doutrina. Não é apenas chegar para as pessoas e falar, gente, aqui ó, fecha aí, tá todo mundo errado. Meu Deus do céu, né? Pô, cara, 30 anos de igreja, vocês não sabem nada. Aqui, ó, isso aqui, ó, pregador de Bíblia, né? Uma vez eu vi esses pregadores de rua, um vídeo que eu achei hilário demais. Pedi perdão porque eu ri, porque é trágico. Gente, não é um anjo pregando aqui, né? É um homem também. Então, e eu tava assistindo o vídeo, aí o cara pregando assim, ó, arrependam-se! Vocês precisam do evangelho de Jesus. Eu olhei, que bonito, né? Pregando arrependimento, evangelho de Jesus, coisa linda. Aí o cara chegou para ele assim, e estava gravando, né? Ele chegou assim, por favor, eu quero me arrepender e eu quero ir para o céu. Aí o pregador olhou para ele e falou, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, mas ora por mim, eu não vou orar por você. E saiu, arrependam-se, arrependam-se. Irmãos do céu, o cara chegou para fazer um experimento social com os pregadores de rua. Beleza, você está pregando arrependimento. Eu quero me arrepender. Arrependam-se, você vai para o inferno. Entendeu? Tem muita doutrina, pouca paciência. Tem pouco fruto do Espírito. Deixa eu falar uma coisa. Os dons do Espírito precisam ser acompanhados dos frutos do Espírito. Pregar é um dom do Espírito, sim ou não? É um dom pregar o evangelho. Não é força do nosso próprio braço, não é palestra, não é sobre nós. Tem pessoas que conseguem dar uma baita palestra, mas sobe aqui para pregar, bonito. Vai aqui, sobe aqui para pregar. Vai lá, você é o palestrão, sobe aqui para pregar. Você é o palestrão, sobe aqui. Entendeu? Porque pregar o evangelho não é sobre dar palestra, meu irmão. Precisa de exegese, hermenêutica, homilética, muita unção do Espírito Santo, não é fácil não. Existe muito trabalho. Mas sabe o que acontece, meus queridos irmãos? Nós entendemos que pregar é um dom espiritual. Não é sobre nós, eu vou dominar a retórica e a oratória e a dialética, então eu vou ser o melhor pregador. Você pode talvez ser o maior exibicionista de doutrinas cristãs, mas não pregador, proclamador do evangelho. Proclamador do evangelho é uma unção do Espírito Santo dado a nós, comissionados a pregar o evangelho. Nós não podemos humanizar o que é dom espiritual, amém?
Nós vivemos em uma época muito materialista. Logo, nos tornamos muito humanistas por causa do materialismo. E o materialismo nos deixa humanista. E porque viramos humanistas, nós começamos a enxergar o que é dom espiritual. Ah, isso eu consigo fazer de qualquer forma. Nós precisamos entender, meu irmão, que tem coisa que é dom espiritual e nós precisamos da unção do Espírito Santo para pregar. Nós precisamos dessa unção. Mas quando a gente for pregar com essa unção, pregar a palavra de Deus, nós precisamos do fruto do Espírito Santo, da paciência. Sabe por que a gente precisa da paciência? Porque pessoas que têm muito dom espiritual e não têm fruto do Espírito Santo, são pessoas que servem a comida na mesa e não no prato. O fruto do Espírito Santo, quais são? Alguém lembra? Gálatas 5? Paciência, longanimidade, benignidade, amém? Questão de caráter. Caráter, fruto do Espírito Santo, caráter, integridade, vida reta diante de Deus. Junto com isso, tem que ter também dom espiritual, os dons do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo fala, tenha paciência, ou seja, tenha fruto do Espírito. E tenha doutrina, ou seja, tenha dom espiritual. E consiga fazer essas duas coisas, andar de mãos dadas. E de que forma que nós fazemos isso? Andar equilibrado, sabe como, meus irmãos? Primeiro, se colocando aos pés da cruz de Jesus e falando, Espírito Santo, por favor, produz em mim um coração crente, um coração convertido, um coração que tem paciência, mas ao mesmo tempo que tem paciência, que tem longanimidade, que tem benignidade, que tem alegria, que tem retidão, que tem integridade, também me dê dom espiritual da pregação do evangelho, do evangelismo. Chegou uma pessoa doente, antes de remediar ela, meu irmão, vamos orar junto aqui? Vamos orar aqui? Vamos orar? Vamos orar, vamos clamar a Deus. Meu Pai, a gente já não crê mais nisso. A gente não crê mais. Pregar o evangelho, meus irmãos, é com fruto e com dom espiritual, para que dessa forma nós possamos ser edificados pela pregação do evangelho. Eu concluo meu sermão nessa manhã. Enquanto eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo colocou uma aplicação para fazer o fechamento desse sermão no meu coração. E o fechamento que Deus colocou no meu coração para esse sermão, meus irmãos, é que é chegado o tempo de nós priorizarmos e de nós nos dedicarmos a uma vida de pregação do evangelho, quer seja conveniente, quer não. É chegado o momento de nós nos dedicarmos à pregação. Pastor Luiz, mas eu não sou pastor. Eu não sou pregador. Como que eu vou viver uma vida de pregação? Primeiro, você vai amar a palavra de Deus. Você vai emprestar seus ouvidos a pregadores que pregam fielmente o evangelho. Você vai emprestar seus ouvidos à proclamação genuína do evangelho. Segundo, primeiro você está sendo alimentado pelo um evangelho saudável. Segundo, você vai orar pedindo a Deus oportunidades para você compartilhar no meio da igreja a palavra de Deus na vida do seu irmão. Você muitas das vezes pensa que precisa de um microfone para pregar. A gente não precisa de microfone não, irmãos. A gente muitas vezes precisa de coragem para chegar ao meu irmão. Como é que tá aí nessa tua terça-feira? Aí o irmão fala assim, irmão, se for um cara mais descarado, tá atribulado. O culto foi top, mas a terça-feira aqui tá, irmão do céu, parece que o inferno não gostou que eu fui para a igreja domingo. Na segunda ele reuniu todos os demônios e na terça enviaram aqui. Tá difícil. Aí Deus levanta o teu coração e você fala, meu irmão, posso te chamar numa videochamada? Claro, com certeza. Meu irmão, abra comigo aí, Colossenses capítulo de número 1. Posso fazer uma leitura desse texto contigo? Claro, meu irmão. Você faz a leitura para ele e fala, meu irmão, eu sei que tá difícil, né? A vida tá bagaçada mesmo, né? O mundo tá doido. A gente abre o Instagram, é loucura. A gente sai na esquina, é pedrada. Né? Onde que a gente vai, o mundo tá doido. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. O evangelho é muito maior do que isso. Vamos nos agarrar juntos?
Também não está sendo fácil para mim, meu irmão. Já compartilha seus fardos com ele. Vamos orar juntos? Irmão, a gente não precisa de um ministério para fazer isso. A gente precisa de um coração. A gente precisa do mistério do evangelho sendo revelado no nosso coração para fazer isso. Não precisa de um programa aqui da igreja para você fazer isso. Você pode simplesmente ser acordado pelo Espírito Santo para fazer isso. E viver a igreja. Então, primeiro, você vai dar os seus ouvidos a uma pregação saudável, amém? Nada de teologia do coach e prosperidade, ok? Amém? Nem de brincadeirinha, porque isso daí forma a sua mente, deforma a sua mente, quebra a tua, até a maneira como você se relaciona com Deus e com o mundo, e com as suas expectativas quanto ao futuro. Segundo, você vai pregar para os seus irmãos da fé. Você vai ter uma listinha lá por semana, 2 pessoas, que você vai ligar, vai viver a igreja. Amém? Vocês estão comprometendo com isso? Sim ou amém? Viu que eu não dou opção do não, né? Que é pregação, né? Não é conselho, a gente está pregando aqui, né? Então é sim ou amém? É amém, então é sim também. Glória a Deus. Irmãos, então a gente pregou com amor. Terceiro passo, sabe qual é o terceiro passo? Você vai chegar para quem ainda não conhece o evangelho, na sua rede de amigos, que talvez precisam ser reevangelizados, ou talvez evangelizados. E você vai apresentar para eles o plano da redenção. Você vai explicar para eles o que é o evangelho. E com isso, pastor, mas como que eu vou aprender mais sobre o evangelho? Se você nos visita pela primeira vez, eu quero te dar um livro de presente. Sim, eu quero te dar um livro de presente. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Nós queremos te dar esse livro. Nós queremos te abençoar. Pode ficar com a mão levantada que a equipe já está aqui, já entregando os livros. Vamos entregar agora mesmo, isso aí. Receba o livro, varão. Receba o livro. Esse livro é sobre o evangelho de Jesus Cristo. E fique tranquilo, tá? Que essa notícia ela é tão maravilhosa que vai inflamar teu coração para você pregar o evangelho para todo mundo. Para fazer você pregar o evangelho o tempo todo. Isso é maravilhoso. E como que a gente termina isso? Sabe como que a gente termina isso? Entendendo que ao fazer tudo isso, nós estamos fazendo diante de Deus. Diante de Deus. Diante do Rei. Diante daquele que tem todo o poder. Diante daquele que é todo glorioso. Diante daquele que é maravilhoso. Diante daquele que é a qual nós devemos prestar contas. E vai valer a pena. Vai valer a pena a gente ouvir um evangelho saudável. Vai valer a pena a gente compartilhar o evangelho com os nossos irmãos. E vai valer a pena nós evangelizarmos a partir da pregação do evangelho. Amém? É mais simples do que a gente imagina. E mais profundo do que a gente possa experimentar e do que a gente já experimentou. Amém?